Olá pessoal, meu nome é Hidalgo Matos, esse é O Juridiquês por Trás da Medicina, o nosso programa onde tratamos de assuntos ligados à área de saúde sobre enfoque jurídico. Vocês estão bem? Então, suportando aí a quarentena? Então vamos lá, né? Vamos vencer esse coronavírus. No programa de hoje eu quero falar rapidamente com você sobre a telemedicina e a publicidade médica. Vocês sabem que eu tenho falado bastante aqui no canal sobre publicidade médica, porque eu acho que é um tema que muitas vezes é negligenciado pelos médicos que estão querendo ali aumentar a sua base de clientes e tudo mais, mas ali muitas vezes eles acabam, né, deixando as regras éticas para trás e pensando no empreendedorismo. E eu não acho isso errado, mas existem normas éticas e eu gostaria de que pelo menos os médicos soubessem as regras éticas relativas à publicidade médica para que não venham a ter problemas nessa área, né? E conhecimento é poder, ou seja, se você souber, né, aquilo que você tem que fazer, você basicamente vai fazer, né? E, infelizmente existem pessoas e pessoas, né? Pessoas que são inescrupulosas, acabam vendendo situações que não podem vender, né? Em detrimento daqueles que seguem as normas éticas. Hidalgo, muitas vezes o cara, né, o espertão ali tá ganhando mais, né, tá tendo uma base maior de clientes porque ele se comunica melhor, ele tem uma rede, né, social bem administrada, que ele pode oferecer os serviços dele e tudo mais. Bom, a gente sabe que a publicidade médica pelas redes sociais ali, os vídeos e tudo mais, vocês não podem falar sobre métodos específicos, formas específicas, mas vocês podem dar informações gerais em relação a bem-estar, a alguma doença, uma orientação para você procurar um médico, mas não necessariamente você pode ali oferecer uma consultoria de uma forma lata, de uma forma ampla. Tá? Então, você pode fazer uma divulgação dos seus serviços de forma módica, de forma simples, de forma tranquila e não ostensiva, né? E é isso que a legislação criada pelo Conselho Federal de Medicina nos ensina. Por outro lado, vocês também têm visto eu falar bastante sobre telemedicina. A telemedicina já é uma prática corriqueira aqui no Brasil para algumas áreas. E o Conselho Federal de Medicina, na minha visão, tem tido um pouco de medo, né? Ou seja, um receio muito que extrapola, né? Um sentimento que extrapola, né? O respeito ao tema, o cuidado que o tema tem que ser tratado, e ele acaba deixando ali a telemedicina um pouco negligenciada, deixando umas regras genéricas para a sua aplicação, e de forma que não se tem, na minha visão, uma segurança jurídica pelas resoluções do Código do Conselho Federal de Medicina sobre as questões éticas. Tanto que nessa situação de pandemia, vocês têm visto eu falar bastante disso, que o Ministério da Saúde autorizou, né, primeiramente, a prática da telemedicina mediante uma portaria dentro do contexto do Covid-19, e agora nós temos uma lei, né, desde o dia 7 de abril, nós temos uma lei em vigência autorizando a telemedicina no Brasil. E aí voltamos à publicidade médica. Como conciliar os dois assuntos? Muitas vezes o médico precisa utilizar as ferramentas tecnológicas para prosseguir com o atendimento do paciente, aquele que você tem um atendimento de tempos em tempos, né? Um acompanhamento mais próximo por conta do acompanhamento de uma doença crônica e tudo mais, ou de novos pacientes que vocês têm lá, eventualmente procurando seus serviços, e você não pode atendê-los de uma forma presencial, e aí você oferece a telemedicina. Vamos lá, a lei, né, que foi agora colocado em vigor, que autoriza a telemedicina, fala que você pode fazer, né, mediante os recursos tecnológicos dentro do contexto da Covid-19.
Mas o que nós já temos, né, em termos de situação ética já levantada pelo Conselho Federal de Medicina, que trata sobre o assunto? Né? Então, eu gostaria de convidá-los, né, a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque por mais que muitas pessoas tenham falado, não, a telemedicina está totalmente legalizada dentro do Brasil e você pode divulgar para os seus pacientes, para todos aqueles que estão ali vendo o seu canal, a sua rede social, para que você, chamando para que você possa prestar o serviço de telemedicina. Mas vamos lá, o que a legislação fala? Primeiramente, eu quero deixar claro que essa é a minha opinião pessoal, né? Eu não sei se dentro do contexto do Covid-19, como que o Conselho Federal de Medicina vai atuar sobre o tema, vai pensar sobre o tema de publicidade. Mas a gente já tem uma legislação robusta que fala sobre algumas proibições da publicidade nesse ponto. Tudo bem? Então eu gostaria de que você visse ali o artigo 37 do Código de Ética Médica. Tá? O artigo 37 fala assim, é vedado ao médico, né, prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência e emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação em massa, e esse é o caso. Né? Está impedido casos, em casos justificáveis, ou seja, urgência, emergência, impossibilidade de se fazer naquele momento, né? Isso tem que ser colocado no prontuário, essa questão da urgência justificativa, né? E está proibido, né, fazer essa consulta, tá? Mas eu tenho uma lei que autoriza. Perfeito. Então vamos lá no parágrafo 1º do artigo 37. O atendimento médico à distância nos modos da telemedicina ou outro método dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Vamos lembrar que existem basicamente alguns tipos de telemedicina regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina, e não todos. Né? Então, o que se autorizou pela lei foi a teleconsulta, né? Ou seja, você pode fazer uma consulta médica dentro do contexto do Covid-19, mas não existe a modalidade regulamentada de teleconsulta pelo Conselho Federal de Medicina. Então, existem alguns tipos, né? A teleradiologia, telemonitoramento, e assim vai, telepatologia, mas a gente não tem, né, uma consulta médica totalmente regulamentada via telemática, tá ok? Então é importante a gente deixar claro, mesmo tendo uma lei, a gente tem algumas restrições dentro do Código de Ética Médica. Como isso vai ser adotado no dia a dia pelo Conselho, veremos, tá? Eu só quero fazer o contraponto das possibilidades. Perfeito. Eu queria que a gente desse uma olhadinha no código, na resolução que trata de publicidade médica, que é a 1974/2011, já foi modificada, eu acho que por 2 vezes, e ele fala basicamente e bem claramente que é vedado ao médico, no artigo 3º, a linha J, tá? É vedado ao médico, a linha J, oferecer consultoria a pacientes e familiares como substituição da consulta médica presencial. Então, nós estamos falando aqui de telemedicina, né? Você não pode oferecer, tá? E então a gente tem que fazer algumas ressalvas, ou seja, muitos médicos estão fazendo publicidade de que estão atendendo pacientes em telemedicina. A prática é considerada antiética pelo código do CODAME, né, que é a resolução 1974, que fala da publicidade médica. Aí, Dalvo, como que eu posso fazer publicidade? Nós estamos num momento, para mim, de insegurança jurídica mesmo, né? O que, para mim, dentro do contexto, dentro de uma análise global disso aí tudo, eu posso fazer publicidade para os meus próprios pacientes em acompanhamento
que eu estou prestando serviços em telemedicina. Por quê? Porque a telemedicina está autorizada por lei e não por regulamento do Código de Ética Médica. Aí, Dalvo, tem a resolução de 2002 que autoriza, beleza. Só que ela trata de forma muito genérica a telemedicina e ela não fala exatamente os limites, né, onde eu posso ir. Em tese, eu posso fazer qualquer coisa em telemedicina pela lei. Mas eu realmente posso fazer publicidade disso tudo? Né? Então, basicamente, o que eu acho, né, dentro da análise global, orgânica de toda a organização jurídica ligada à telemedicina, é que eu posso só fazer publicidade aos meus pacientes que estão em acompanhamento, enquanto Covid-19. Eu posso fazer telemedicina para todas as outras coisas? Tudo bem, desde que os pacientes te procuram. Aí dá, mas como eu posso fazer isso? Porque é complicado, que não sei... Eu sei, mas estamos em um momento de insegurança jurídica. Eu adotaria uma visão um pouco mais conservadora quanto a isso, ok? Várias plataformas, né, estão oferecendo telemedicina, ou seja, você, médico, vai lá, contrata o serviço dessa plataforma e o paciente em qualquer lugar do Brasil vai te procurar mediante essa plataforma, tá? Essas plataformas, elas precisam ser empresas médicas. Em sendo empresas médicas, elas precisam também seguir as normas do Conselho Federal de Medicina quanto à publicidade dos seus serviços, tá? Então é muito importante isso. E como eu já disse também nos programas um pouco mais para o começo do ano, a gente está falando de responsável técnico, diretor clínico, essas coisas. Essa pessoa que é responsável pelas regras éticas da empresa, ou seja, colocar na rede de forma ampla, na internet de forma ampla, que você presta os serviços de telemedicina, pode ser considerado uma infração ética, mesmo no contexto do Covid-19, porque essa resolução, né, essa resolução dessa prática da telemedicina é bem anterior à lei, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado e fazer as coisas de uma forma ética. Uma outra pergunta que pode ser levada em consideração é: Dalvo, nós não tivemos uma lei que desburocratizou a questão da publicidade dentro da liberdade econômica de se prestar serviços? Sim, nós tivemos a Lei 13.874 de 2019, que é a lei da liberdade econômica, foi chamada assim, que no artigo 4º, a linha 8, fala que não pode uma autarquia, por exemplo, que é o caso do CFM, regular normas de publicidade para determinadas categorias. Nós já falamos também aqui no canal sobre essa lei. Na minha opinião, ela não atinge a medicina, porque a medicina também, a lei deu autorização ao Conselho Federal de Medicina para editar normas éticas, então é uma exclusão a essa legislação. Então, para mim, não é aplicável o artigo 4º, inciso 8º da Lei 13.874/19, que é a Lei da Liberdade Econômica, tá ok? Então, eu advirto, a minha opinião é de termos moderação nas publicidades em relação à telemedicina, porque mesmo que você esteja querendo ajudar, você pode estar criando um problema oculto para você que pode ser, e você pode ser penalizado um pouco mais na frente por conta de uma inobservância de uma regra ética. O que você pode fazer, na minha opinião? Avisar os seus pacientes, aqueles que você já tem, que você está prestando serviços de telemedicina e que você pode continuar acompanhando esse paciente, tá ok? Não deixa de curtir o canal, de favoritar aí o vídeo, para que a gente possa continuar os nossos trabalhos aqui, tá ok? Um forte abraço e até mais.